eu queria iniciar fazendo um questionamento, pedindo para que você pensasse um pouco comigo, refletisse. Imagina alguém que diga assim: eu amo meu coração, mas eu não gosto do corpo. Se não gosto do corpo, eu não gosto não. Ou então, eu amo a cabeça, mas eu não quero o resto. Braço, perna, parece uma bobeira, né? Parece meio sem sentido. É algo meio impossível de você parar e para pensar. Não tem isso. Porque sem o corpo, o coração não vive. Sem a cabeça, o corpo também não existe. E, ao mesmo tempo, um membro isolado não é força, é apenas amputação. E é baseado nisso que eu queria trazer para nós hoje o segundo tema da série DNA da Igreja do Calvário. Como nós nos identificamos como igreja. O tema da pregação hoje é igreja, realmente igreja. Como o João Marcos falou, e o primeiro tema da pregação da semana passada foi o Evangelho. E o Evangelho é o que permeia tudo. Ele explica tudo, ele dá sentido, ele dá forma a tudo que pensamos, agimos e tratamos aqui. Mas a igreja é fruto do Evangelho. Ela faz parte distinta disso. Por isso que a segunda pregação se trata de igreja. Você já ouviu, ou você já falou, uma dessas frases? Eu amo Jesus, mas a igreja me feriu. Eu amo Jesus, mas eu não curto muito esse sinal de igreja, não. Eu amo Jesus, mas assisto de casa. É a mesma coisa. Eu tenho fé, mas eu não tenho paciência com crente. Igreja é um lugar cheio de regras e hipocrisias. Quantas pessoas no mundo hoje, onde temos uma quantidade muito grande de pessoas desviadas, e quando você vai procurar saber por que ela não está congregando em algum lugar, por que ela não está em uma igreja, ela nunca tem problema com cabeça, ela nunca tem problema com Jesus. O problema é sempre com o local, é sempre com a igreja, é sempre com as pessoas, é sempre com o governo, é sempre com as regras, é sempre externo, nunca é com o cabeça. E quantas vezes você ouviu isso? Eu amo Jesus. Até pessoas que não são cristãos e até mesmo que não acreditam que Jesus era um Deus, ou acreditam pelo menos no Jesus histórico, acham que Jesus é um cara muito legal. Não tem problema nenhum com Jesus. Mas eles têm um grande problema com a igreja. Você fala de igreja, a pessoa, não, igreja não é algo legal. Igreja é algo ultrapassado. Nosso pastor João Marcos já falou aqui na última pregação, e ele fala há um tempo, que tem um estudo que daqui a 15, 20 anos, nossos filhos não irão gostar de estar na igreja, terão dificuldade com esse lugar, porque está se tornando um local obsoleto. Para o mundo, a igreja não tem impacto, não tem sentido. Mas eles não têm problema com Jesus. Mas dá para amar o cabeça e desprezar o corpo? Dá para dizer Jesus é tudo e tratar a igreja como nada? Dá para pertencer a Cristo sem pertencer ao povo de Cristo? Porque pensa comigo, a Bíblia não diz que Cristo salvou apenas você ou a mim. Não diz que ele morreu para salvar uma pessoa, que ele morreu só para me salvar. A Bíblia diz que Cristo morreu para salvar um povo, não era uma pessoa. Cristo não morreu por um prédio, por um edifício. Ele morreu por gente. Então o tema hoje não é vamos falar bem de igreja. O tema hoje é vamos nos debruçar nas Escrituras, na Bíblia, e ver o que Deus está falando sobre igreja. O que a Bíblia diz sobre igreja? Se eu te perguntasse hoje o que é igreja, o que você me diria? Nós já tivemos algumas aulas aqui e geralmente o pessoal diz, reunião de uma camada de gente que está pensando ali em obedecer a Deus. Igreja é um lugar que eu vou quando eu estou precisando de algo. Igreja é um lugar onde eu me sinto bem. Igreja é um lugar que eu vou adorar. Igreja é um lugar que eu vou orar. Igreja é um lugar que eu vou cantar. Se eu perguntasse o mundo, o que o mundo diz que igreja é?
o mundo diz que igreja é um lugar onde tem ladrões. Que vai lá, eles pedem o meu dinheiro. Igreja é um lugar de hipócritas, mentirosos. Igreja é um lugar que não tem serventia nenhuma. Ou então igreja é um lugar onde a pessoa vai lá para encontrar sua espiritualidade. E com base no que realmente olhamos e entendemos de igreja, qual é a diferença de uma igreja para um clube? Qual a diferença? O clube eu preciso ter um passe de acesso, eu preciso pagar um ingresso, eu preciso pagar uma mensalidade para fazer parte. A igreja também, eu tenho que dar meu dízimo. Pelo menos deveria, né? O clube eu tenho regras de vestimentas, eu preciso me vestir de acordo. Eu não vou em um clube de beisebol ou em um clube de golfe da mesma forma que eu vou em um clube de praia, da mesma forma que eu vou no clube de piscina. Eu tenho formas de me vestir, formas de me comportar, eu tenho regras, eu tenho orientações. Mas quando pararmos hoje e olharmos entre vários aspectos que a palavra de Deus vai nos dar e nos dizer o que é a igreja, uma das coisas principais que eu queria que estivesse em nosso coração é que vamos descobrir que igreja é essencial. Ela é fundamental. Ela faz parte da base do Evangelho. Para isso, eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus num texto, que vai ser o nosso texto base dessa noite. Ele se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, iremos ler o verso 12 ao 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 12 ao 27. Aqueles que estão sem Bíblia, está sendo projetado. Se o irmão do lado tiver alguma dificuldade, ajude a encontrar. Amém? Acompanha comigo a leitura. Assim nos diz, no verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Pois um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E o que nos parece menos digno no corpo, e esses damos a maior honra. Também o que para nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que nossos membros nobres têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles que menos tinham, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros.
De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos são honrados e se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Glória a Deus por esse texto. Esse texto ele é um texto que, se lermos ele de versículo a versículo, devagar, sem explicação nenhuma, ele é totalmente completo e autoexplicativo. Ele é um texto que, se a gente parasse para pensar, se esse texto não existisse na Bíblia, a gente parasse para pensar alguma forma de explicar corpo, se colocasse hoje um chat GPT, vamos dizer que Paulo não tivesse escrito isso, me dê um exemplo para eu poder exemplificar tudo que a Bíblia diz sobre a igreja. O melhor exemplo que poderia se encontrar é o corpo. Esse exemplo é magnífico. E o que nós poderíamos resumir a pregação hoje seria: a igreja não é um lugar que frequentamos. Não é um lugar apenas para frequentar. É um corpo ao qual você pertence. É fazer parte. O que está acontecendo aqui hoje não é um evento, é pertencimento. Não é consumo, é corpo. Não é plateia, é família. Irmãos, como eu disse, nós estamos na segunda aula que diz sobre o nosso DNA. E por que isso é tão... O tema igreja é tão inerente nisso. Que quando falamos do Evangelho, o Evangelho nos conta uma história, certo? Qual é a história? De homens caídos que pelo pecado não podem alcançar a Deus. Mas ele conta uma história também de redenção. Qual é a boa nova do Evangelho? Que Jesus Cristo morreu para salvar um povo. Jesus Cristo não morreu para salvar um indivíduo. Jesus Cristo morreu para salvar um povo. Então, o povo de Deus, a igreja que faz parte do povo de Deus, está totalmente ligada e tem todo sentido no Evangelho. O Evangelho culmina na igreja, na salvação desse povo. Não tem como você querer a Cristo e não querer a comunidade, não querer a igreja. Projeta para mim, por favor, o primeiro versículo que nós lemos, no capítulo 12. O verso 12. Presta atenção comigo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, constituem um só corpo, assim também a respeito de... O que está escrito ali, irmãos? Está escrito igreja? Está escrito pessoas? Está escrito Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo está tão intrinsecamente ligado à igreja, ao seu corpo, que não existe a possibilidade de você querer um sem querer o outro. Não existe a possibilidade de eu quero cabeça, mas eu não quero o corpo. Não existe a possibilidade de eu amo o noivo, mas eu odeio a noiva. No Evangelho está intrinsecamente ligado. A ponto que Paulo, na sua mensagem, ele não inicia falando que nós somos corpo, a igreja. Ele inicia falando Cristo. No final ele vai dizer, vocês, o povo, fazem parte desse corpo. Mas o que ele está dizendo, que é um só corpo, Cristo. Ele diz, não existe cabeça sem o corpo, como não existe corpo sem uma cabeça. É uma coisa só, é integralidade. Mas antes de darmos continuidade nisso, nessa parte da igreja, eu queria que a gente pensasse em uma coisa primeiro. Na nossa condição. Nós fomos disciplinados a uma cultura do individualismo. Nós tendemos a achar que tudo é sobre nós, tudo é sobre a gente, tudo que acontece no mundo diz respeito a mim. Isso foi a inclinação inicial do pecado. Tendemos muito a olhar para Eva e pensar no pecado da desobediência, ela desobedeceu a Deus. Mas no fundo do coração de Eva, o que Eva queria era autonomia. Era, agora você vai ser igual a Deus, agora você vai ter a glória para você, agora você vai ser glorificada. Agora a honra, a glória é sua.
O que ela queria no final das contas, o que Eva queria e o que nós buscamos é a nossa autonomia, é o nosso conforto, é que seja feito tudo conforme a nossa vontade. Então nós olhamos e pensamos e avaliamos e dizemos, é minha vida. É minha vida, são minhas escolhas, é minha fé. E quando a gente olha tudo isso e leva tudo isso para dentro da igreja, o que vira? Nós viramos consumista. Nós olhamos a igreja como algo que está nos servindo. Então nós entramos aqui com um olhar crítico e vamos avaliar tudo. O louvor não me agradou hoje, não. Aquele louvor não foi de acordo. Que música repetitiva, todo domingo eles pedem a mesma música. Eu não gosto desse pregador, esse pregador não é do meu gosto, eu prefiro outro. As pessoas não me tratam bem. As coisas não são do jeito que eu queria. A igreja não faz as coisas do jeito que eu queria. Nós viramos consumidores e entramos aqui prontos para criticar. Botar nossa avaliação lá. Hoje o culto não foi 5 estrelas, hoje o culto foi 3, porque a música estava muito alta. A gente troca isso. E sabe o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Imaturidade. Tratar as coisas como se fosse sobre nós. Deixa eu te contar uma coisa, o culto não é sobre mim, não é sobre você. O culto é sobre outra pessoa. Tudo o que acontece aqui é sobre outra pessoa. Mas o tempo todo nós fomos formados com a ideia de que é sobre mim. E se é sobre mim, eu vou avaliar num parâmetro de onde está me ferindo, onde está me agradando, o que está fazendo para que eu tenha conforto. Por isso que existem vários crentes que se dizem crentes sem igreja. Ou então ficam o tempo todo vagando de igreja em igreja e pula de um galho para o outro, porque estão procurando algo que conforte o seu coração, algo que diz respeito ao seu querer, ao que você quer, ao que eu quero. Deixa eu te contar uma coisa. A igreja Deus não nos prometeu que a igreja seria a reunião dos anjos, não. Ele nos disse que aqui seria a reunião dos pecadores, onde eu sou um pior. E se você não se vê assim, você vai estar sempre insatisfeito. Você vai sempre olhar para o que não fizeram por mim, o que não fazem por mim, o que deixam de fazer, o que deixam de acontecer. E viramos realmente consumidores. E aí o que diferencia a igreja de um clube? Nada. Porque no clube você também é só isso, você é um consumidor. Você paga e você recebe. E se você não foi atendido bem, você reclama. Quantas vezes entramos assim e aqui pensamos isso? Hoje o café não estava legal. Hoje o irmão da recepção não me estendeu a mão. A menina lá do departamento infantil, quando foi botar a pulseira no meu braço, foi muito grossa. É sempre sobre a gente, mano. É sempre o quanto o outro me feriu, o quanto o outro deixou de fazer por mim, o quanto o outro não buscou me agradar. Mas isso realmente nos torna crentes imaturos. Porque Deus não salva indivíduos isolados. Deus salva um povo. E esse povo não é uma plateia, é um corpo. Não tem como eu quero Jesus, mas eu não quero a família de Cristo. Ou eu quero os benefícios do reino, mas eu não quero compromisso com o corpo. Isso é mais profundo do que um gosto pessoal. Isso é uma idolatria à autonomia, onde achamos que nós podemos tomar as rédeas da nossa vida e fazer dela o que nós queremos. Sabe quando estaremos satisfeitos com uma igreja? Quando nós abrimos a nossa própria igreja, com o nosso próprio nome. Só que eu tenho que te contar uma coisa, não faça ela aberta ao público, porque se tiver uma pessoa lá que te visite, já vai ter uma dor de cabeça, já vai ter uma divergência, porque são pecadores diferentes, com pecados diferentes. Aí se você abrir ela só para você e seja feita do seu jeito, eu te conto mais uma coisa, Cristo também não está lá, porque Cristo está na diversidade dos pecadores, salvando a todos, não é uma pessoa. Só que nós tendemos a olhar e realmente achamos que o evangelho é sobre nós. Quando olhamos lá e vemos o Abba Pai e a adoção de filho, achamos assim,
Deus me adotou. E aí eu sou agora filho único de Deus. Eu tenho Jesus aqui, meu irmãozinho. Eu sou irmão de Cristo e de mais ninguém. Deus não adotou uma pessoa. Deus adotou um povo, milhares de pessoas, reunidos no mesmo nome, no mesmo propósito. Nós somos famílias de Deus. Não sou só eu e Deus. Esse eu e Deus não existe, irmãos. Se o mundo te falou isso, tua mente te falou isso, alguma coisa te levou a pensar isso alguma vez na sua vida, joga isso para fora, mano. Esquece isso, apaga isso da tua vida. Não existe você e Deus. Não existe a cabeça e o dedinho. Não existe a cabeça e o braço. Não existe a cabeça e o pescoço e o pé. Existe a cabeça e o corpo. Você faz parte de um corpo. Querendo ou não. Ou querendo ou não, não. Você pode não querer. Porque só tem uma forma de você. Ou você faz parte do corpo de Cristo e você está ligado à cabeça, ou você é amputado e você se desligou do corpo, mas você se desligou da cabeça também. Não tem como um sem o outro. A Bíblia não vai dizer que a igreja é um edifício. Não é um ponto de pregação, não é um local de reunião, não é um local de serviços espirituais. É um povo. Paulo vai dizer que é uma família, cidadãos do reino, gente reunida em nome de Cristo. Igreja não é onde eu vou, a igreja é onde eu pertenço. Eu pertenço aqui, eu faço parte disso aqui. Isso aqui está intrinsecamente ligado a mim, faz parte de mim. Eu faço parte dessa comunidade, eu faço parte do corpo de Cristo Jesus. Isso tem que encher meus lábios, tem que alegrar meu coração. Eu faço parte desse lugar. Não existe cristianismo sozinho. No Novo Testamento, quando nós vemos salvação, você crê. Aí quando você crê, você é perdoado. Quando você é perdoado, você é inserido. Quando você é perdoado, você é inserido, você é adotado, você é colocado em um povo. É isso que Deus faz. Ele te tira do lugar que você está e te insere em um povo, o povo escolhido por Ele. A salvação é isso. O término, o cume do Evangelho é isso. Você não podia, realmente não podia, eu não podia, mas Cristo pôde, se sacrificou em nosso lugar. E através dele, agora eu tenho comunhão com Deus e com meus irmãos. Eu sou inserido no povo de Deus. Paulo vai dizer ainda não apenas que nós somos povo, ele vai dizer que nós somos corpo de Cristo. E corpo diz sobre conexão, dependência, honra, cuidado, responsabilidade mútua. O corpo de Cristo não existe crente turista, existe membro. Não existe eu faço parte ali, mas eu vou quando eu quero. Eu lembro uma vez, num aconselhamento, um irmão falando: rapaz, o que eu acho diferente na Igreja do Calvário é porque a Igreja do Calvário, ele foi falando algumas coisas que ele gostava e diferenciando às vezes de outros lugares. E aí eu falei com ele: mas o que adianta a Igreja do Calvário, uma das melhores coisas que você falar, que a igreja é acolhedora, que a igreja tem um discipulado, se você não tiver os compromissos com a igreja. Se você não andar com a igreja, você não pode participar de nada disso. Você não recebe os benefícios de estar no corpo de Cristo. Você não recebe os benefícios de estar nessa comunidade. Você não tem comunhão. Não tem como ser membro da igreja e ser apenas um turista. Não tem como ser membro da igreja sem dor. Não é isso que o texto disse? Se o membro dói, todo o corpo sente. Se um membro some, o corpo perde a função. Se um membro se isola, ele morre. Olhe para a igreja com um olhar que todos são necessários.
Tem duas formas que você pode errar quando você olha para a comunidade. Ou você pode olhar para você e pensar assim, eu não sirvo para nada. Eu não tenho valentia, valor nenhum para essa igreja, porque eu não faço nada, eu não tenho minhas atividades, eu não dou aula, eu não prego, eu não estou ali no louvor, eu não faço nada visível, então eu não tenho valor. Ou então você olhar e falar assim, aquele irmãozinho ali, ele pode ir embora a hora que quiser, que ninguém vai sentir falta. Não faz nada mesmo, é indiferente. Só que a palavra de Deus diz que se nós somos salvos e fomos inseridos nesse corpo, todos nós somos fundamentais. Todos nós temos o nosso peso, o nosso compromisso e a nossa relevância para o corpo de Deus. Já parou para pensar que você só dá valor a algo quando você perde? O dedinho parece que não tem sentido nenhum, mas se tu perder ele ali, você vai levar um tempo para aprender a se equilibrar de novo. Eu lembro na época de técnico de segurança do trabalho que a gente falava muito isso com os funcionários. Você perde o dedão aqui, é só um dedo, você continua com 9. Mas essa função de pinça aqui, como você vai sentir falta disso? Como vai ser difícil pegar as coisas sem isso? Semana passada o João Marcos estava falando e dando exemplo da vida dele que ele passou mal e teve que ir para o hospital, vocês lembram? E lá no hospital ele teve que tomar injeção. Aí você só valoriza o local que te deram a injeção quando você vê o quanto difícil é sentar, sem sentir dor. Aí você fala assim, putz, é só nesses momentos que a gente presta atenção e que a gente valoriza. Só que constantemente nós estamos desvalorizando os membros do corpo de Cristo. Não estou falando só do teu membro particular, estou falando do membro do corpo de Cristo. Não darmos valor a ele. Muita gente se diz ferida pela igreja e se afasta da igreja e diz que a igreja a feriu, mas ela não está ferida com a igreja em si. Eu ou você, se nos ferimos alguma vez com a igreja, se pararmos para olhar com calma, nós não fomos feridos pela igreja, nós fomos feridos pela nossa própria expectativa. Porque criamos uma ideia, uma ilusão de uma igreja perfeita. E uma igreja sem conflitos, uma igreja sem diferença, uma igreja onde tudo funciona de acordo. E nós criamos essa ideia absoluta de uma igreja perfeita, e quando encontramos a igreja real, isso nos fere. Eu falo muito isso nas aulas que eu dou para os novos membros da Igreja do Calvário. Não chegue aqui com uma expectativa que essa igreja é perfeita. Não é. Deus não prometeu isso. Não é uma igreja de anjos, é uma igreja de pecadores, onde há falhos, há miseráveis, e tem sempre lugar para mais um, é isso que nós queremos. Como falo também, se você se colocar num lugar onde você não está, você não se vê como falho, miserável e necessitado da graça de Deus, esse lugar aqui também não é para você. Aqui é lugar onde nós somos sempre humilhados pelo nosso pecado, pela nossa falha. Porque assim a grandeza de Deus que é demonstrada nesse lugar. Não a nossa. Mas a verdade é essa. Somos sempre feridos pela igreja. Mas a verdade, somos feridos pela nossa própria expectativa. Criamos uma ilusão de uma igreja perfeita, de algo que é perfeito. E nós não chegamos nesse lugar. E aí isso nos fere, isso nos entristece. Para de viver como consumidor. O que nós devemos fazer hoje é parar de viver como consumidor. Vamos começar a viver como membro. Não como alguém que chega aqui e pergunta o que eu posso receber. O que eu recebo desse lugar? O que esse lugar faz diferença na minha vida? Mas sim, o quanto eu posso servir. Como eu posso entregar? Para de se esconder, começa a se envolver. Deus não vai te dar a igreja perfeita que você quer. Ele vai dar a igreja que você precisa. Sabe por quê? Quanto mais você olha e diz assim, ninguém me vê, ninguém me discipula, ninguém liga para mim, ninguém pergunta se eu estou bem ou mal, ninguém me manda uma mensagem, ninguém me faz uma visita. O que deveria estar no teu coração é, qual foi a última pessoa que você visitou? Qual foi a última pessoa que você ligou perguntando se estava bem ou mal?
Porque nós olhamos aqui, tentamos avaliar a igreja e procuramos assim, a igreja não é generosa, a igreja não discipula, a igreja não tem cuidado, a igreja não é feliz, a igreja não faz isso, mas o que você faz? Você melhorou o teu discipulado? Você está discipulando alguém? Você está fazendo diferença na vida de alguém? Igreja somos nós. Não espere isso da liderança. Não espere isso só de quem está aqui à frente. Igreja somos nós. Se nós não fizermos nada, a igreja não muda, não sai do lugar. Se cada dia que entrar mais pessoas na igreja, sendo batizado ou na classe de novos membros, sempre for esperando alguma coisa da comunidade já existente, essa comunidade vai ruir. Se os antigos não estão fazendo, que os novos façam. Se os líderes não estão fazendo, que vocês façam. A comunidade é feita de todos que estão aqui, não é de pontuais lideranças. Se você precisa que o líder visite a sua casa, você pode visitar a casa de outra pessoa. Tem alguém aqui menor do que você. Tem alguém aqui que se achegou há menos tempo que você. Tem alguém aqui que sabe menos do evangelho do que você. Você tem o que acrescentar a alguém. Você tem o seu valor no corpo de Cristo. Mas é mais fácil para a gente só procurar remédio. É mais fácil para a gente só querer ser medicado e nunca querer ser a medicação. Nós queremos ser graça, receber graça, mas temos dificuldade de ser o agente da graça de Deus. O corpo não cresce com plateia, ele cresce com membros. Nós não queremos mais espectadores, não é nós só a igreja do Calvário, não. A igreja de Cristo Jesus não quer mais espectadores. Nós não queremos mais pessoas sentadas aqui. Porque se fosse assim, nós tiraríamos tudo isso daqui, em vez de eu falar o que eu estou falando agora, eu falaria coisas mais agradáveis e talvez eu até me vestiria e faria uma maquiagem aqui e talvez eu estivesse aqui fazendo um teatro e com um telão muito maior, porque assim nós conseguiríamos agradar o público. E teremos uma mega igreja daqui a 3, 5 anos. Mas entendemos que não é isso que Deus quer. Ele não quer uma mega igreja onde 90% são ouvintes. 90% são pessoas que apenas estão aí ouvindo e críticos, consumidores com seu bloquinho de notas. Entrando no Google e dando lá, hoje o culto não foi legal. O que nós queremos é pessoas comprometidas com o corpo de Cristo Jesus. Comprometida com o reino. Em Efésios 2, Paulo vai dizer também que a igreja é templo, morada de Deus e do Espírito Santo. Isso significa que Deus não habita nessas 4 paredes. Deus habita em um povo. E quando esse povo se reúne em nome de Deus, em nome de Jesus, isso não é só um ajuntamento normal de pessoas, é um encontro santo. O que nós estamos fazendo aqui não é apenas uma reunião social que nós fazemos todo domingo. É uma reunião de santos, onde a igreja de Deus se reúne, é uma expressão da presença de Deus. É quando o céu toca a terra. É onde a presença de Deus se faz presente aqui, se manifesta. Onde a cura, a libertação, a agir do poder de Deus. Mas isso só acontece se houver um corpo. Se houver mesmo uma nação reunida, se houver mesmo pessoas que não estão preocupadas com o seu egoísmo, mas estão preocupadas com o coração de Deus. Não me interessa se o culto foi agradável para mim, se o louvor estava bom para mim. Não é essa a minha crítica maior. A minha crítica maior é se o louvor subiu aos céus. Se meu irmão cantando aqui desafinou e errou a nota musical. Ou se a mídia atrasou de alguma forma a projeção. Se isso está interferindo na sua adoração, você está com a preocupação errada. Porque a preocupação é, o meu louvor está alcançando os céus. Porque o meu louvor não é para agradar o homem, o meu louvor é para agradar a Deus.
E nós fazemos o melhor aqui não é para conquistar mais pessoas, para conquistar um público melhor, um grupo de pessoas melhores. Nós fazemos isso aqui porque queremos fazer o melhor para Deus. E isso está aqui, ó. Ele sabe da intencionalidade do nosso coração. Então, quando nós erramos tentando fazer o melhor para Ele, Ele sabe também. Agora, às vezes, o irmão aqui na frente errou a nota musical, mas Deus aceitou porque era o melhor de coração para Deus. Mas para você foi inaceitável. Foi um erro. Você não gostou, você condenou. Igreja não é um evento social com música e uma palestra legal. Igreja é a reunião espiritual onde Deus fala, confronta, cura e salva pessoas. Isso muda muita coisa quando nós entendemos isso. Muda a forma que nós vamos para o culto. Eu não vou mais para o culto porque eu vou lá ver se eu gosto do culto. Eu vou para o culto me apresentar diante de Deus como parte do povo dele. É assim que eu me chego nesse lugar. Como alguém que está se apresentando, eu sou parte do seu povo. Outra coisa que a palavra de Deus vai nos dizer é que igreja é uma embaixada dos céus na terra. Você sabe o que é uma embaixada? Embaixada é um pedacinho de um território de outro país dentro de algum lugar. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil. Então, aqui todo o território aqui é o território nacional do Brasil, certo? Todo lugar aqui em Campo Grande faz parte do Brasil, Rio de Janeiro faz parte do Brasil. Aí nós temos a embaixada americana no Brasil. Aqui pode ser um escritório, pode ser um ambiente de 100 metros quadrados. Naquele local ali, as leis que regem, a cultura que orienta tudo ali, não é brasileira, é americana. Porque aquele lugar ali é os Estados Unidos dentro do Brasil. Eu trabalhei durante muito tempo dentro da indústria, e quando os navios de outros países atracam nos portos brasileiros, você tem ali um navio de outro país, dentro do território brasileiro, mas o navio é embaixada de outro país. Então, aqui na terra, em Santa Cruz, é território brasileiro. Mas quando chegava lá um navio alemão, se eu entrasse dentro do navio, o que regia as leis e as orientações, ou tudo que eles faziam ali, eram as leis alemãs. Eu estava dentro da cultura alemã, eu estava em um espaço territorial alemão. Então, por exemplo, se no Brasil o horário de trabalho é de 5 da manhã às 5 da tarde, e na Alemanha é de 10 da manhã às 2 da tarde, no barco eles vão trabalhar só nesse horário. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque eu estou tentando explicar o que é embaixada hoje. Porque a palavra de Deus diz que nós somos embaixada dos céus na terra. O que quer dizer que o que fazemos aqui, o que vivemos aqui, não é o que o mundo faz, o que o mundo vive. É o que os céus vivem. Nós somos representantes dos céus aqui. O que quer dizer é que quando alguém entra nesse lugar, quando alguém entra na igreja, ela deveria experimentar uma cultura diferente. Nós deveríamos oferecer algo diferente para os que estão entrando aqui. Uma linguagem de fé, um amor do reino. Gente humilde, pacificadores, justiça, pureza, misericórdia, graça. Se a igreja parecer com o mundo, ela perde a sua voz. Se a igreja imitar o mundo, ela deixa de ser embaixada e vira entretenimento. A igreja falha sim. Pecamos, decepcionamos, mas nossa missão é apontar para Cristo Jesus, o que nunca falha. A igreja não é perfeita, mas é um lugar onde pecadores podem confessar e ser restaurados e caminhar juntos com Jesus. O que nós deveríamos fazer é entrar nesse lugar aqui e dizer: eu não sou dessa terra,
eu não sou desse lugar e eu não me conformo com as coisas dessa terra. O que eu espero é mais. O que eu espero é algo que está acima do que o mundo espera. Eu espero as coisas celestiais, porque é de lá que eu vim. É esse que é meu lugar. Eu não sou desse mundo. Eu sou dos céus. Paulo vai dizer também em Timóteo que a igreja é a coluna, o fundamento da verdade. O propósito da igreja não é cumprir uma agenda, é formar discípulos, é preservar o evangelho e manter a fé viva. Se a igreja perde a palavra, ela pode continuar cheia, mas está vazia. Se tudo que nós fizermos aqui, a igreja pode encher, mas se perdermos a palavra de Deus, não tem sentido. Eu já estou caminhando para o fim, mas eu queria que vocês pensassem nisso, porque é fácil contestar tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou falando. No nosso coração é muito fácil contestar isso. Mas nós temos uma base para o que nós estamos falando. A base é Cristo Jesus, a igreja e a palavra de Deus. Essa é a base que nós temos. A palavra de Deus é o que permeia tudo que nós estamos falando aqui. E como eu falei, quando nós somos críticos, nós vamos questionar até mesmo a pregação. Nós questionamos tudo. Muitas das vezes não concordamos nem com o que foi falado no púlpito. Eu acho que não foi legal o que falou. Ou não foi legal a forma que falou. Eu não concordo, eu concordo com a fala, mas não concordo com a forma. A gente sempre tem uma forma de justificar o malzinho interior aqui, o que me atingiu. Você pode pegar isso tudo e tirar da mesa e falar assim, isso não serve para mim. Mas deixa eu te falar, não tem como você tirar a igreja, não tem como você tirar a palavra e manter Jesus. Essas coisas são intrinsecamente ligadas. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Ou a palavra de Deus é a tua regra de fé e prática, e o que Jesus está dizendo aqui que a igreja é o que é a igreja, ou você começa a achar que a igreja é o que você pensa. E aí foi o que eu falei, você vai abrir uma igreja para você, só que sem Jesus também, porque você vai ter que montar um Jesus de acordo com a sua ideologia. E esse Jesus não existe. Jesus não foi criado para os meus desejos. Jesus não foi criado para satisfazer as minhas vontades. Jesus foi criado para adorar, para ser adorado. E nós fomos criados para adorá-lo. Esse é o fundamento da nossa vida. Então a igreja pode, se a igreja perder a palavra, ela pode continuar cheia. Mas vai estar vazia de sentido e de Deus. Pregador não é animador. Culto não é show. Igreja não é palco. Igreja é a palavra de Deus, é mesa, é comunhão, é missão. Isso que é igreja. Eu amo Jesus. Vamos voltar àquilo que a gente disse no início. Eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. Irmão, não tem como dizer isso. É como realmente dizer, eu amo o noivo, mas eu odeio a noiva. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então quem ama Cristo, aprende a amar o que Cristo ama. Vai dizer para mim que você ama a santidade? Nós não amamos santidade. Nós aprendemos a amar a santidade porque é o que Cristo ama. É o que Deus ama. E é por isso que nós lutamos contra nós mesmos dia após dia. Porque nós queremos fazer o que Ele ama. Nós queremos fazer o que agrada àqueles que nos amou primeiro. Nós queremos declarar a Ele que nós o amamos, mas com a fé e o entendimento que Ele nos amou primeiro. O que nós estamos fazendo aqui não é nada de entrega. É apenas uma devolução daquilo que Ele já nos deu primeiro. Se podemos realmente declarar que amamos a Jesus, é porque Ele nos amou primeiro. Mas constantemente vivemos realmente um egoísmo de até a santificação ser algo para nós. Eu não vou pecar, porque se eu pecar eu vou para o inferno. Então quando a consequência é para mim, eu não vou fazer, porque eu sou egoísta, eu estou fazendo as coisas de acordo com o que eu preciso.
Então, se eu preciso sofrer para não ter uma eternidade de sofrimento, eu vou sofrer aqui na terra. Ah, miserável. Como é uma miséria da nossa vida se vivermos assim. Como é triste viver como um crente que tem medo do inferno, que tem medo da condenação, que deixa de pecar por medo de algum senso de justiça ou moralismo. Como é triste isso, porque o evangelho é muito mais profundo. Eu não quero pecar, não é porque eu tenho medo daquele que pode me condenar e matar o meu corpo. Eu não quero pecar porque eu não quero entristecer aquele que me amou primeiro. Essa chave tem que virar na nossa vida. Essa maturidade tem que chegar em algum momento. Senão vamos continuar vivendo uma vida de hipocrisia, de pequena, rasa, imatura. Eu não quero pecar porque eu não quero entristecer a Deus. Eu quero aprender a amar o que Ele amou. Você não consegue amadurecer de verdade fora do lugar que Deus escolheu para te amadurecer. Entenda isso. Não há amadurecimento de verdade fora do lugar, da posição que Deus escolheu que você estivesse para ser amadurecido. Que muitas das vezes nós queremos fugir do que Deus está nos chamando. Deus nos chama por um compromisso, mas sempre tem algo mais fácil. Sempre tem algo que desvia o nosso olhar e nós continuamos criticando, porque nunca chegamos ao limiar, ao ponto de maturidade que Deus quer nos colocar. Deus te colocou hoje nesse lugar para que você amadureça. Olhe para tudo que você tem de indagação, de questionamento sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Deus. Olha para toda essa tua lista que você tem e diz o quanto você pode melhorar naquilo dali. Ah, ninguém me procura. Será que você pode procurar mais pessoas? Será que você não está sendo egoísta só querendo receber? Ah, mas o pessoal não acolhe bem. Será que você está acolhendo bem? O pessoal não é hospitaleiro. Será que você está sendo hospitaleiro? Eu não estou falando para você não olhar para os problemas da igreja. Eu estou falando para que os problemas da igreja mudem o seu coração primeiro. E aí depois que mudar o seu coração esteja cheio de Cristo Jesus, esteja transbordando, e que você chegue aqui na igreja transbordando, e a gente veja o seu coração transbordando, e o seu rosto reluzente pela glória de Deus. Isso vai mudar a nossa igreja. Isso vai me mudar. Porque quando eu vejo alguém cheio da glória de Deus, não tem como eu não ter temor e querer também sentir aquilo. Muitas pessoas aqui já passaram por essa experiência. Quando a gente vê um irmão que está reluzente pela glória de Deus, nós falamos assim: eu quero isso, eu quero estar com esse cara, eu quero andar com ele. E aí quando eu te perguntar, o que você fez para estar tão próximo de Deus? Você possa me dizer: eu parei de olhar para mim. Eu parei de olhar para os outros, eu olhei para mim. Eu parei de olhar para os meus próprios interesses e olhei para os interesses de Deus. Ninguém tem a igreja que deseja, mas Deus nos dá a igreja que precisamos. O atrito nos molda como pedras vivas. Isso vai ajustando. Agora, irmão, tudo isso que eu estou falando aqui, se eu terminar do jeito que a gente está falando, vira só moralismo. Porque se eu terminasse falando, se envolva mais, sirva mais, faça mais, a gente vai se sentir mais culpado do que transformado. Vamos colocar Cristo no centro disso. Porque Cristo existe. E a existência dele muda tudo. Porque Jesus Cristo veio não para salvar indivíduos. Ele veio para salvar um povo. Ele morreu para reconciliar, para unir, para nos transformar em famílias de Deus. Para fazer de inimigos irmãos. Cristo é a pedra angular. Cristo é o cabeça do corpo. Cristo é o Senhor da embaixada. Cristo é o Rei dos Reis. Agora, o que eu quero te perguntar, para a gente chegar ao fim, não é: você aguenta essa igreja? Não é se você aguenta essa igreja. É:
você consegue olhar para essa igreja através da cruz? Você pode botar os olhos da cruz de Cristo e olhar novamente para a comunidade de Deus? Porque se você botar os olhos da cruz, você vai poder dizer que eu sou difícil, cara. Você também é. Eu sou falho. Você também é. Eu também vou te decepcionar. E mesmo assim, Cristo me amou. E se Cristo me amou, eu sendo difícil, falho, pecador, por que você não pode me amar também? Porque você não pode amar o seu irmão que está ao seu lado? Porque você não pode amar a comunidade? Aí eu começo a olhar os meus irmãos não como consumidores da minha paciência, mas como alvo do meu amor. Imagina se Deus nos olhasse como apenas consumidores da sua paciência. Agora, para terminar, eu queria que nós focássemos em 3 movimentos, que isso mude de alguma forma a nossa vida. Que nós possamos sair da ideia de consumidor para membro. Não é o quanto eu ganho, é o quanto eu sirvo. Segundo, que nós possamos sair de visitante para a família. Não é eu apareço, é eu pertenço. Como é difícil para nós. Fala para mim que você não tem dificuldade com a sua família normal em casa. Quando tem aquela reunião final de ano ou domingão em família e você chega lá e você fica, rapaz, esse povo aqui é muito estranho, muito esquisito. Essa semana eu fui na casa da minha sogra. Não vou brincar sobre sogra não, mas eu fui na casa da minha sogra, era aniversário dela, e eu estava lá sentado e vendo a família da minha esposa discutindo e argumentando e falando algumas coisas assim. E aquilo estava me incomodando de, caramba, como é que eles argumentam desse jeito? Como é que eles falam desse jeito? Como é que eles pensam desse jeito? Como é que... Tudo ali me dava nervoso. E quando eu fui para casa, eu fui olhando e fui parando e refletindo, principalmente quando eu estava pensando nessa mensagem, de como eu sou insuportável. De como deve ter sido chato estar comigo naquele lugar. Porque eu estava quieto no meu canto e tudo que eu fazia não era ajudar em nada. Era só ficar quieto e por dentro estar questionando tudo que eles faziam. Porque no final das contas, é como se fosse sobre mim. No final das contas, eles não falavam do meu jeito. Eles não se comunicavam do meu jeito. A forma de argumentação deles não era do meu jeito. A forma de tratamento não era do meu jeito. Mas aí quando eu começo a olhar que o problema sou eu, não são eles, eu chego nesse lugar aqui. Sai do lugar de visitante. Sai daqui como visitante. Para com isso de ser um lugar que você visita aos domingos e faz parte dessa família. Entra nesse lugar onde você vai bater de frente, cabeça com pessoas que pensam diferente, agem diferente, erram pra caramba com você. Perdoe essas pessoas, me perdoe. E que Deus me ajude a perdoar vocês também. Sai desse lugar. Eu apareço. Vem para o lugar que eu pertenço aqui. Eu faço parte desse lugar. É uma camada de doido. Eu faço parte desses doidos. Eu estou nessa doideira. Deus me chamou para isso. Terceiro é sair de espectador para embaixador. Eu não venho aqui receber. Eu venho aqui representar. Eu não vim aqui receber nada. Lembra daquela ideia que eu falei, daquele irmãozinho que eu acho muito engraçado durante o louvor, que fica parado assim, ó. E aí você pergunta, o que está acontecendo? O que tu está fazendo? Ah, eu estou recebendo. Você está recebendo o quê? Você veio aqui entregar. Você veio aqui se posicionar como embaixador do reino de Deus e entregar toda a honra, toda a glória que é dada a Ele. Muda isso, vamos mudar isso a partir de hoje. Vamos mudar nosso posicionamento. A igreja não é perfeita, mas é amada por Cristo Jesus.
E tudo que Cristo ama, eu não abandono, eu cuido. Se você entender que esse lugar aqui, que essas pessoas que estão aqui são amadas por Cristo Jesus, para de fugir da gente. Não abandona a gente, não. Nos ame. Que eu pare de fugir de vocês, que eu não abandone vocês, e que Cristo me ensine a amar vocês. Isso é comunidade. Você quer uma igreja ou um produto religioso? Você realmente quer pertencer ou apenas existir? Você quer família ou quer ser plateia? Você quer ser cuidado? Mas de quem você está cuidando? Você quer ser edificado? Mas quem você está edificando? Quem você está fortalecendo? Que nós possamos parar um pouco de olhar para nós e primeiramente possamos olhar para Deus e entender que Ele já fez o que nós não conseguiríamos fazer. E Ele não só fez, como Ele faz. Ele é aquele que pode mudar o meu e o seu coração para parar de tratar a igreja como algo incômodo e tratar como família. De parar de tratar a igreja como algo que pode melhorar para algo que eu posso ajudar a melhorar. Porque de glória em glória nós veremos a face do nosso Deus e que Ele se manifeste aqui, nesse lugar. Que Ele se manifeste aqui e que a glória dele seja visível na nossa face. Que nós possamos olhar um para os outros e ver assim, eu vejo a face de Cristo Jesus no rosto do meu irmão. E isso me alegra. Para que no dia que eu esteja mal, ou no dia que você esteja mal, nós possamos olhar na face de um irmão e ver assim, a glória de Deus reluz ali. E isso me basta. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra vire uma reflexão na nossa vida. Nós teremos um momento agora de reflexão. Não saia, não vá ao banheiro nesse momento. Que você possa realmente agora se entregar aos pés da cruz. E fale um pouco de Jesus, peça para que Ele esclareça um pouco o que Ele falou essa noite aqui. Logo depois nós iremos cantar uma música. Adore o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.